Olá, que bom estar mais uma vez aqui junto para que possamos estudar a Palavra de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui realizando uma série de estudos, ouvindo a voz de Deus, e você é o meu convidado especial para fazer esses estudos. E você que está fazendo esses estudos, eu acredito que já tem sido uma bênção aí na sua vida, você conhecer mais a Palavra de Deus, você conhecer mais os contextos bíblicos. Isso é muito importante para a nossa vida, tá? Se você ainda não fez esse estudo, você que está chegando agora para assistir esse vídeo, comece lá do começo, tem do 1 e hoje está realizando o do número 15. As leis moral, né, de Deus, as leis morais, a lei moral. Ontem nós estudamos sobre as leis na Bíblia, né, e hoje nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos, né? Então, não tenha preconceito, estude, faça seus estudos. E agora eu estou postando os vídeos lá no YouTube, você pode conferir lá também. E se você gostar, você pode se inscrever. Para você me achar lá no YouTube, você vai escrever assim, Alessandro, com 2 S, Alessandro Júnior Lauro. Aí você vai colocar lá, você vai ver. Tem vários vídeos lá. Tem até um vídeo de quando eu comecei a falar, né, da palavra de Deus, meio envergonhado. Né? Aqui não tinha nada, eu tinha poucos livros. E ao decorrer do tempo, Deus foi me dando aí a graça, né, de eu fazer os cursos. E até hoje continuo cursando, estudando. E está sendo uma benção para a minha vida. Não estudo para ser melhor do que você, tá? Eu estudo porque eu dependo de Deus. Eu sou dependente de Deus. Sem Deus eu nada sou. Lembra que lá em João capítulo 15, Deus diz assim que Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós não podemos fazer nada se nós não estiver ligado nele, tá? Isso é muito importante para a nossa vida. Então, nós estamos aqui para aprender junto, tá? Aqui não tem nada, não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui do outro lado tem um pecador igual a você, tá bom? Então, faça esses estudos sem preconceito, tá? O importante é você entender a palavra de Deus. O importante não é você achar que você está falando de Deus, está tudo bem, não. O importante é você estudar para ver se realmente é aquilo que a Bíblia diz, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos orar para nós entrarmos aqui no assunto. Feche seus olhos, curva sua fronte que eu quero falar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado por mais uma vez nos estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, onde nesse momento, Senhor, vamos fazer o estudo da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa imprimir nas nossas mentes, no nosso coração, Senhor, a Tua palavra. Assim como diz o salmista, meu Pai, lá no Salmo 119:11, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E assim, o Seu Espírito, Senhor, imprime na nossa mente e no nosso coração essas palavras. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá. Alguém tem autoridade para mudar a lei de Deus? Alguém tem autoridade para mudar o dia que Deus diz que não, que Deus diz que é um dia, agora o ser humano vem e diz que é outro dia. Será que alguém tem esse poder para mudar, tem essa permissão de Deus para mudar as leis de Deus? É o que nós vamos ver hoje nesse estudo aqui. Quantos são os mandamentos de Deus? Olha, os mandamentos de Deus, antes de nós entrarmos aqui no estudo, eu quero ler para você um texto. Tá? Antes de nós começarmos aqui, eu vou ler para você um texto e quero que você tome partida, tome conhecimento, imprime na sua mente esse texto para que você já entre no estudo sabendo sobre a lei. Tá? Tiago capítulo 2, versículo de 8 a 10. Diz assim: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazer acepção de pessoas cometendo pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterar, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém mata, vem a ser transgressor da lei. Falar de tal modo, permanecei.
como aquele que hão de ser julgado pela lei da liberdade. Você tendo em mente esses dois textos que eu li, né? Na verdade, eu li 4 versículos aqui, né? Tiago 2, versículo 8 a 12. Então, agora que você já entendeu isso daí, o texto deixa claro: se você guardar toda a lei de Deus, mas deixar de guardar só um, você torna culpado de todos. Ou seja, você é culpado como aquele que não guarda nenhum. Não adianta guardar 9. Não adianta guardar 8. A lei diz que tem que guardar todo. Tá? Antes também de nós entrarmos aqui, eu tenho aqui, no grego, a lei, lá está escrito nomos, né? Esse nome, nomos, lei, para nós ela abrange mais coisas, quer ver? Antes de nós entrarmos aqui no estudo, eu quero mostrar para você aqui, eu tenho um Lexus, aqui ó, de estudo do grego. Ontem eu já havia dito que eu estou, graças por honra e glória do Senhor, eu estou estudando o grego, a língua original, né, que foi escrito no Novo Testamento. Então eu tenho comprei uns materiais aqui, né? E aqui, ó, lei, regra e ordem. A palavra nomos ou dogmas, veja, é uma regra ou um conjunto de regras de caráter formal que prescreve o que a pessoa precisa de fazer. Então, veja bem, aqui diz que a lei, ela prescreve, ela é um conjunto de coisas, né? E ela mostra o que nós devemos fazer. Então agora vamos lá. Em Êxodo capítulo 20, versículo de 3 a 17, vamos ler lá. Está escrito lá os 10 mandamentos. Vamos ler aqui. Êxodo capítulo 20. Eu vou citar só aqui, tá? Assim para você poder entender aí. Êxodo capítulo 20, versículo de 3 a 17, está escrito aqui os 10 mandamentos. E você não conhece os 10 mandamentos? Óbvio que sim, né? Que é uma coisa assim, que todos os cristãos conhecem. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não fazer imagem de escultura, não tomar teu santo nome em vão, lembra-te do dia de sábado, que mais? Não matarás, né? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás. Né? Então aí está os 10 mandamentos. E quem escreveu esses 10 mandamentos? Êxodo capítulo 31, versículo 18. Né? Nós terminamos ontem um estudo falando aqui desse texto. Né? E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então, Deus é quem escreveu aqui os 10 mandamentos. E alguém pode mudar? Obviamente que não, né? Nós vamos ver aqui. Quando Jesus, quantas partes estão divididos os mandamentos? Aí vamos ler lá Mateus capítulo 22. Eu vou ler aqui o 35 ao 40, né? Mateus capítulo 22. Mateus 22. Vamos ler aqui. Vou ler o 36, na verdade, até o 40. Olha que interessante. Por que é escrito em 2 tábuas de pedra os mandamentos? Veja, 4 mandamentos são para eu e Deus, né? Então os 4 mandamentos ali: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não fazer imagem de escultura para si, e lembra-te do dia de sábado. Esses primeiros 4 mandamentos foi escrito em uma tábua. Então isso é para eu honrar a Deus com esses 4 mandamentos. Os outros 6 mandamentos em outra tábua é para eu e você, o meu próximo que está assistindo esse vídeo. Para mim não adulterar,
para mim não matar, para mim não roubar, para mim não dizer falso testemunho, para mim não cobiçar e para mim honrar pai e mãe. Entendeu? Então esse é o ser humano com o ser humano. E os primeiros 4 era o ser humano para com Deus. Tá? Então veja aqui. Um dos fariseus perguntou assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Olha o que Jesus respondeu para ele: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando Jesus disse, Jesus só amplificou. Jesus só resumiu. Olha, primeiro, ama a Deus. E dentro desse amar a Deus de todo o seu coração, você tem que praticar os outros 3. Não fazer imagem, nem tomar seu santo nome em vão, e lembre-te do dia de sábado. Esse é o grande mandamento, primeiro grande mandamento. E o outro é os 6. Jesus resumiu os 6 em um. Ama seu próximo. Se você amar o seu próximo, você não vai matar ele, você não vai adulterar, você não vai dizer falso testemunho, você não vai roubar e você vai amar o seu pai e sua mãe, vai honrar eles. Tá? Então, é simples assim. Mas tem gente ainda por aí ainda que faz um rolo nesse aqui. Não, agora não tem que guardar mais a lei. Parece que não entendeu. Quando você vai numa empresa que vai ser contratado, como que a pessoa diz para você? Como que a pessoa diz para você quando você vai ser contratado? Olha, o serviço daqui é de segunda a sexta-feira. Precisa dela falar para você que você precisa ir na terça, na quarta e na quinta-feira trabalhar? Precisa dela dizer tudo isso aí? Fica ali, ó. Se ela dizer para você, o serviço aqui é de domingo a domingo. Então quer dizer que você não tem folga. Agora, se a pessoa dizer assim, ó, o serviço aqui é de segunda a sexta-feira, você entendeu. Ou você acha que você vai ter que ir só na segunda e na sexta-feira trabalhar. As pessoas, para com as coisas do mundo, têm tanta facilidade de entender, mas quando voltam para as coisas de Deus, as pessoas parece que têm tanta dificuldade, nem faz questão de aprender. Né? Parece que é uma dificuldade imensa. É porque as coisas de Deus contraria muitas coisas que nós gostamos de fazer, né? Deve ser por isso. Porque quando nós vamos para as coisas do mundo, aí está tudo liberado, né? É bom de fazer, todas as coisas está aí, tudo liberado, né? Bom, vamos lá. Então, que Jesus disse que toda a lei depende diz que a lei do mandamento depende de toda a lei e o profeta. Nós dizemos lá em Tiago que todo que guarda toda a lei e tropeça no seu ponto, torna culpado de tudo, né? De todos. E aí, acaso Deus permite mudança na sua palavra ou nos seus mandamentos? Alguém pode mudar os mandamentos de Deus? Mateus 5,17, nós lemos ontem aqui, que eu até citei para você ali, no grego a palavra plerô, que é preencher, cumprir, dá sentido, né? Jesus disse ali, aqui, vamos ler aqui Mateus de novo, né? Que é bom a gente recapitulando aí esses versos, e você também vai imprimindo aí na sua mente. Quanto mais você lê um verso, você vai guardando, depois você pode citar também, né? De memória aí, esses versos. Por isso que é importante ler, reler e entender, né? Mateus 5,16 diz assim, não, Jesus dizendo, não penseis que vim julgar, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, né? Do verbo ali, plerô, compreender, encher, completar, dá sentido, né? Então, assim, ó, porque na verdade digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou nem um tio passará da lei. Veja que Jesus disse que não pode cair nem um tio, né, da lei. E aí, e aqui mesmo também tem outra citação aqui em Mateus capítulo 19. Capítulo 19. Deixa eu ver qual que é o verso aqui. 19, 17. 19, 17 diz assim. Respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Olha que interessante. Jesus diz, aqui falando aqui no contexto do jovem rico, né? Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Deixa eu frisar uma coisa para você aqui. Esse estudo de hoje não está dizendo que você vai guardar a lei para ser salvo, porque ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça. Só que quando você recebe a graça, que você entende que você é salvo pela graça, automaticamente, sem você fazer esforço, você guarda a lei. Porque é assim que funciona. Eu sou salvo pela graça e automaticamente agora eu guardo a lei. Porque eu sendo salvo pela graça, eu não vou transgredir a lei de Deus. Não vou roubar, não vou matar, não vou adulterar, não vou dizer falso testemunho do meu próximo, não vou cobiçar as coisas do meu próximo. Eu vou guardar o dia de sábado, porque está na lei de Deus. Tá? Você entendeu? Então isso é graça. Mas muita gente ainda não tem entendido o que é graça. Eles misturam tudo, graça com lei, aí viram uma bagunça, aí diz que os adventistas pregam que tem que guardar o sábado para ir para o céu. Por isso que é importante você estar fazendo esse estudo, para você saber o que nós realmente estudamos e o que nós realmente pensamos, né? E o que nós temos aprendido sobre a palavra de Deus. E agora, Deus permite que alguém mude os seus mandamentos? Obviamente que não, mas eu vou ler para você aqui Malaquias, o último. Malaquias é o livro para trás de Mateus. Você voltar aí, Mateus, você vai encontrar lá Malaquias. E aí nós vamos ler lá Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Ninguém pode mudar. Eu sou o Senhor e não mudo. Né? E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, 22, 18. Veja que o texto é claríssimo em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, que diz que nós, assim como Jesus disse lá em Mateus 5,17, que não é para tirar nem um i, nem um tio da lei. Apocalipse diz a mesma coisa. Apocalipse 22, 18 diz assim que deixa eu ver se é 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra desse livro, dessa profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, a palavra de Deus não tem sombra de dúvida, não pode mexer na lei de Deus, de jeito nenhum. O homem nem ninguém tem essa autoridade. Por que Paulo escreveu sobre os 10 mandamentos em Romanos 3,31? Vamos ver o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 3,31. Romanos é um livro depois de Atos, né? Capítulo 3. Vamos ver aqui os versos 31, 3, 31. Diz assim. Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes confirmamos a lei. Nós não... eu tenho fé, eu vou abolir a lei. Não. Eu já falei ontem. Se você é salvo pela graça e você transgride todos os mandamentos, já não é graça mais. Né? E aí Romanos 7,12, né? Que eu podia até citar para você que a lei é boa, é santo e justo, mandamento bom, né? Romanos 7,12. Vamos ler aqui Romanos capítulo 7, versículo 2. Veja o que Paulo diz. Porque, conseguinte, a lei é santa e o mandamento é o que é o mandamento? O que diz na sua Bíblia aí? É justo e bom. Então, os mandamentos de Deus, eles são muito importantes. E aí, vamos ler mais uma aqui. Que segundo a Bíblia acontece no futuro da lei de Deus.
Agora vamos entrar aqui em um terreno que fala aqui, talvez você nunca tenha ouvido dizer, né? Aqui já havia uma profecia há muito tempo dada por Daniel, né? Que alguém tentaria mexer na lei de Deus. Um poder tentaria mexer na lei de Deus, tentando mudar a lei de Deus. Eu vou dizer para você o que aconteceu. Aqui em Daniel capítulo 8, versículo 12, olha para você ver que a Bíblia, escrita há mais de 2000 anos, que isso aconteceu, essas escritas, ela é confiável e as profecias vão se cumprindo ao longo do tempo. Veja o que diz Daniel 8:12. E o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Eu vou te dar algumas informações aqui sobre esse deitou por terra as verdades e tudo que fez prosperou. Mas antes de eu dar uma explicação dessa, eu vou ler um texto antes para você, que é Daniel também 7:25, que diz assim, Daniel capítulo 7:25. Aqui falando sobre um poder que haveria de vir, diz assim sobre esse poder, esse reino, né? Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas tuas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora sim eu vou falar para você aqui. Aqui falando de um poder que se levantaria, que seria um poder mundial, ele trataria de mudar os tempos e a lei, ele ia proferir palavra contra o Altíssimo, e ele ia jogar por terra a verdade, ia pisar na verdade, e tudo o que ele ia fazer, ele ainda ia ser próspero. Só existe um poder mundial aí que tenta mudar a lei de Deus, e ele tenta ter as prerrogativas de Deus. O que eu vou falar aqui, meu irmão, eu quero que você tenha em mente que isso é bíblico, tá? Se você é católico, eu tenho todo o carinho por você, mas eu preciso dizer isso para você. Não tem nada a ver com você que é católico. As pessoas às vezes tomam dores que não são delas. Isso aqui é um sistema, não é você católico, é um sistema. O Papa diz ter prerrogativa de Deus. Ele perdoa pecado. Isso é uma grande mentira, que quem tem prerrogativa de Deus é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Homem não tira pecado de ninguém. Então, quando diz assim que ele magoará o santo do Altíssimo e mudará o tempo e a lei. E que lei é essa? Tentaram mexer nos 10 mandamentos. Veja bem, a Igreja Católica, ela não conseguiu mexer aqui na Bíblia. Eu até um dia estava lendo uma Bíblia católica, parece que até tem ali, já colocaram na própria Bíblia católica, se não me falha a memória, o domingo no lugar do sábado. Você acredita numa coisa dessa aí? E quando o texto de Daniel 7:25 diz que, de Daniel 8:14, diz que ele jogaria a verdade por terra, ele deitaria a verdade por terra, e o que ele faria prosperaria, é o que nós vemos hoje. O sistema papal do Vaticano, eles tentam, por toda a autoridade humana, mudar o sábado para o domingo. Portanto, aqui no catecismo, tem lá, se você ler o catecismo, você vai entender lá que a lei, que o mandamento, estirou o mandamento de Deus, o 4º mandamento, e o não fará para ti imagem de escultura, estiraram. Jesus disse, olha, eu quero que você preste bem atenção nisso. Jesus disse que não poderia tirar nenhum tio, que eles consideravam a menor letra, e um J da lei de Deus. Agora, se o próprio Jesus, o dono do mundo, o que fez o mundo, o que deu a lei,
Ele disse que não poderia mexer na lei. Agora vem o Papa, o sistema Vaticano, papal, e tira 2 mandamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você concorda com isso? Eu perguntei ontem para você. Nós devemos temer a Deus ou temer o homem? Temer o Criador ou a criatura? Gente, o estudo da Bíblia é muito importante. Outra coisa, esse sistema, veja aí hoje, as pessoas hoje, muitos protestantes têm criticado os católicos. Agora eu vou falar para você que é protestante, tá? Eu falei aqui do católico que mudou, que adora mais a escritura, que tirou, mas os protestantes estão indo na mesma pisada da igreja católica. Eles não adoram santo, mas eles adoram ou faz a guarda do domingo. O sistema católico, papal, eles tiraram o 4º mandamento e colocaram domingo de festa. Por quê? Olha, eu li um material que o Papa, o João Paulo, se eu não me engano, João Paulo II lá, se eu não me engano, em um livro, em uma página que eu não me recordo agora, diz assim, ó, nós católicos nós mudamos o sábado para o domingo, entendendo que como Jesus ressuscitou no domingo, nós vamos guardar o domingo, com notinha de rodapé. Mas os adventistas do 7º dia são os mais coerentes. O Papa escreveu isso no livro, tá? São os mais coerentes, que eles ainda guardam o dia de sábado, aquele que Deus deu lá no comecinho, né? Lá em Gênesis capítulo 2, né? Em 6 dias fez tudo e no 7º descansou. Mas nós, católicos, entendemos que Jesus ressuscitou no domingo, então nós vamos guardar o domingo. E você aí, meu amigo protestante, meu amigo pastor de outra igreja, você que está à frente de tudo aí, a sua igreja, e você, que dia você tem guardado aí? Você tem guardado o sábado que Deus disse, ou você tem guardado o que a igreja católica, o que o Papa tem feito? Que o Papa disse que tem autoridade como Deus aqui na Terra. E você? Tá indo atrás desse Papa aí? Ah, outra coisa. As pessoas hoje estão confundindo todas as coisas de Deus. Né? Eu não vou entrar nesse mérito e questão agora, mas nós vamos falar isso aqui mais ao decorrer dos nossos estudos aí. As pessoas, abre aspas do que eu vou falar aqui, as pessoas estão fazendo as suas igrejas trampolim político. Você tem visto aí? Vai nas redes sociais, vai no YouTube, vai no Facebook, vai no Instagram, vai lá e veja. As pessoas dizem ser pastores. Sou pastor, sou candidato a prefeito, sou a deputada a não sei o quê. Gente, vamos ser responsáveis pelas coisas de Deus. Romanos 2:24, Paulo diz assim, ó, por causa de vocês a palavra de Deus é blasfemada entre os gentios. Por causa de vocês. Vocês dizem ser uma coisa e não são. As pessoas vão dentro da igreja hoje fazer propaganda política. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. É lugar disso aqui está lá, ó. Isso aqui, ó. É isso que tem que estar aberto em cima de um púlpito e a pessoa estudando. Pastores. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Para ser pastor, você tem que ter um curso, fazer um curso e saber o que você vai falar, o que você vai ensinar as pessoas. Tá? Não é simplesmente você achar que você sabe ler a Bíblia e você é pastor. Não negligencie as coisas de Deus. Seja zeloso com as coisas de Deus. Não faça da sua igreja, do seu púlpito, um trampolim político. Não faça. O lugar santo não mistura o santo com o profano, que Deus desaprova. Se você não quer compromisso com as coisas de Deus, não o tenha, mas não misture o santo com o profano. Fecha aspas. Então, a igreja está querendo a igreja católica mudou esse mandamento do sábado para o domingo, tá? E hoje as pessoas aí diz que o dia de guarda é o domingo, né? Aí depois você pensa aí, você está fazendo esse estudo aqui, não é nem para você pensar e nem para ter dúvida, é para você ter a certeza.
né, que mexeram na lei de Deus. E na lei de Deus não se mexe. Né? E o que os homens fizeram com a verdade de Deus? O que fizeram? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos capítulo 1, 25. Romanos 1, 25. Olha que o apóstolo Paulo diz o que o homem fez com a verdade de Deus. A Bíblia, se você estudar, é um livro que transforma, não é um livro que informa, é um livro que transforma. E quando você estuda esse livro, você encontra tudo aqui. Se você ver o contexto que nós vivemos hoje, está tudo aqui na Bíblia. Basta nós estudarmos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. As pessoas hoje estão indo mais atrás do homem do que atrás de Deus. Eu não falei aqui ontem? Eu vou naquela igreja, lá fala de Deus. Eu vou lá, eu não quero nem saber se estão falando assunto dentro do contexto. Não sei se estão falando de Deus, para mim tá bom. Tá errado. Tá errado. Você tem que ir no lugar onde ensinam a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós somos adventistas do sétimo dia. A igreja é perfeita? Não. Não é perfeita. Por que a igreja adventista não é perfeita? Veja. Se você ir no Google e puxar lá, escrever assim no Google, vai no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, qual é a igreja mais organizada do mundo? Vai aparecer lá. A igreja adventista do sétimo dia. Mas é uma igreja perfeita? Não. Por que não é uma igreja perfeita? Porque esse corpo da igreja são feitos como homens como eu, pecadores, com defeito. Então não é uma igreja perfeita. É uma igreja, um corpo de gente imperfeito. Porque lá tem gente de todo tipo. Mas nós, o principal lá da igreja adventista, nós não somos perfeitos, mas nós falamos na perfeição da palavra de Deus. Vou repetir para você. Os membros não são perfeitos. É um corpo, é como um hospital. Assim como o hospital recebe pessoas doentes, a igreja também é um hospital onde recebe os pecadores. Só que o corpo dessa igreja é feito por pessoas pecadores, pessoas imperfeitas, com muitos pecados, né? Usa a perfeição, que é a palavra de Deus. E é aberta e é estudada. Tá? Então, isso daqui que nos faz nós considerarmos o povo remanescente da palavra de Deus. As pessoas, igual Isaías capítulo 58 diz, os reparadores de brecha, né? Que levamos a palavra de Deus. Aqui é um pecador, é uma pessoa imperfeita falando, mas que está falando aquilo que o dono, que o autor do livro inspirado deixou escrito. Né? Não foi ele que escreveu, mas ele imprimiu na mente dos homens inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Né? E aí, o que se muito segue hoje no lugar dos mandamentos de Deus? Marcos capítulo 7, versículo 9, ali falando o quê? Da tradição. Porque hoje, assim, principalmente, quando eu falo aqui do sistema católico, eu não estou falando para você, meu irmão, católico, tá? Você não tem nada a ver com isso. Estou falando do sistema papal, tá? Então as pessoas talvez se sentem ofendidas, mas estão falando mal do católico. Não estou falando mal do nosso irmão católico, estou falando do sistema católico, é diferente, né? Então, você tem que colocar em xeque isso, o que eu estou dizendo aqui, isso é profecia bíblica, né? Que a finalidade aqui do nosso estudo não é falar de A, B, C, não é nada disso, é estudar a Bíblia, só que dentro do contexto bíblico tem coisa acontecendo que o Vaticano, a Igreja Católica, faz. Eu não posso omitir isso aqui nos estudos, né?
Marcos capítulo 7, versículo 9. Deixa eu ler aqui o 9. Marcos 7, 6 a 9. Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías. Isso que está lá em Isaías capítulo 29, 13. Bem profetizou Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem, negligenciando os mandamentos de Deus. Guardais a tradição dos homens. Disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitarei o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Disse Moisés, honra seu pai e sua mãe. Veja, desde dos tempos dos primórdios, ele já transgredia a lei de Deus. Isaías disse, esse povo me honra com os lábios. Isaías, no seu livro, Isaías 29, 13, a passagem diz assim, ó, esse povo me honra com os lábios, em vão me adoram. Mas ele segue o que? Ele segue preceito, doutrina de homem, deixando os mandamentos de Deus. E hoje, o que nós vemos aí? As pessoas. Não tem muitas pessoas aí? Os influencers, os youtubers, né? Pessoas falando na gíria na palavra de Deus, dançando dentro da igreja, fazendo todo tipo de coisa dentro do templo. Diz que estão honrando a Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa bem sincera para você aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1, eu não vou nem citar para você, eu vou ler para você o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 12, 1 diz que olha como você tem que adorar a Deus. Você quer adorar a Deus? Quer ser uma pessoa que vai na igreja adorar a Deus? As pessoas hoje estão na igreja fazendo umas barbaridades aí e estão dizendo que estão adorando a Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ó. Marque na sua Bíblia, risque num papel esse verso, depois você lê, relê e lê de novo. Rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou ler de novo, tá? Para não ficar sombra de dúvida aí para você. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, a pergunta é, muitas pessoas que vão na igreja e fazem tudo aquelas coisas, caem e faz todo tipo de coisa que muitas vezes a gente não se vê. Ela está sendo racional? Emoção. Você tem que ser racional. A sua mente tem que estar aberta para Deus, para que Deus possa falar com você. Esse é o culto racional que nós prestamos a Deus. Quando nós vamos na igreja e escutamos o culto racional, entender. Tá? É assim que devemos. É assim que Paulo ensina. Temos que ser racional. Então, assim, ó, não adianta você querer amar a Deus só da boca para fora. Você tem que cumprir aquilo que Deus queira. Mas eu não consigo cumprir a lei de Deus. Consegue. A carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, diz assim que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Nós conseguimos, só esforçamos um pouquinho. E aí nós estamos caminhando para o fim aqui. Atos 5, 29. Atos capítulo 5, versículo 29. Aqui, Atos, o médico Lucas, escrevendo o livro de Atos, olha aqui as palavras de Pedro. Atos capítulo 5, versículo 29. Diz assim. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, versículo 29. Veja que passagem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. O que eles afirmaram? Você tem na sua Bíblia aí? Antes importa obedecer a Deus do que os homens.
E você aí? Quem que você tem obedecido? Você tem obedecido os dogmas da sua igreja? Porque para a Igreja Católica, a tradição está acima da palavra de Deus. Para nós cristãos, isso daqui, ela é acima de qualquer coisa. Ela é a nossa única prática de regra e fé. Nós confiamos na palavra de Deus. Nós fazemos o que está aqui. Somos pecadores? Obviamente somos. Mas nós devemos guardar o que tem aqui nessa lei de Deus. Então, a lei, ninguém pode mexer na lei de Deus. Ninguém, nem um ser humano. Se a pessoa vir dizer para você que o dia de santificação é o domingo, ela está mentindo para você. Você está indo na pisada de Roma. Você está indo atrás de quem mudou a lei, do papado. Agora, se você está guardando o sábado, você está fazendo a vontade do Criador. Aquele que um dia vai pedir conta para você de tudo que você fez. Já tem aí, muitas vezes eu estou assistindo uns testemunhos na nossa igreja. Eu assisto vários cultos e eu vejo ali pessoas dizendo: olha, eu sou da Assembleia, mas eu estou guardando o sábado. Eu sou católico, eu estou guardando o sábado. Eu sou presbiteriano, eu estou guardando o sábado. Isso é o Espírito Santo imprimindo na sua mente. Porque tem muitas pessoas sinceras, dentro de muitas denominações, que elas estão ali porque elas não entenderam o propósito e também não tem quem explique para elas. Porque veja bem, hoje os que dizem pastores, não é nem a questão de sinceridade. É uma questão de oportunidade. As pessoas talvez não tenham estudado para ser pastor. Não conhecem os contextos bíblicos para ensinar. Quer ensinar aquilo que eles querem ensinar. Tem muitos pastores nomeados hoje, pastores muito conhecidos, entre tantos, que pregam cada absurdo. Ainda eles querem nas redes sociais, eles falam de cara aberta que o dia de guarda é o domingo, que você pode beber, que a Bíblia não proíbe você beber, que você pode comer carne de porco, você pode comer o que você quiser e beber o que você quiser, que está tudo purificado em nome de Jesus. Fala tanto absurdo e tem muitas pessoas indo atrás. Muitas pessoas, pela misericórdia de Deus, não vai se perder porque aquele pastor falou, mas o pastor vai ter que prestar conta com Deus. Seja zeloso com a palavra de Deus. Aqui quem está falando é um pecador, tá? Não é melhor do que você não. Mas com exceção de uma coisa, eu zelo pelaquilo que Deus tem me mostrado. Eu sou zeloso com a palavra de Deus, por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem defeito? Tem. Tem pecado? Tem. Mas, graças a Deus, eu tenho sido zeloso com a palavra de Deus e com aquilo que Deus tem me dado. Que é esse dom de interpretação, de estudar. Não, como eu já disse aqui, não está aqui uma pessoa melhor do que você, pelo contrário. Aqui está uma pessoa que depende exclusivamente da graça de Deus. É por isso que eu estou aqui. Porque se eu fosse melhor que você, nem aqui eu estaria. Tá? Então, eu espero você num próximo estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Feche seus olhos, curva sua fronte, que eu quero orar com você. Querido bom Pai, obrigado, Senhor, por fazer-nos entender quão importante é as tuas leis, Senhor, tua lei moral. O que nós precisamos, Senhor, de observar, Senhor, a sua lei. Nós somos salvos pela tua graça. Mas quando nós somos salvos, Senhor, pela tua graça,
automaticamente nós guardamos, nós observamos a tua lei. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor imprime na mente dessa pessoa que não tem esse conhecimento das tuas leis, meu Pai, principalmente do dia que o Senhor separou, que é o teu selo vivo, que é o santo sábado. Que o Senhor imprime na mente dela, principalmente no coração dela, Senhor, para que ela possa receber as bênçãos prometidas, como o Senhor assim nos prometeu. Isso tudo, Senhor, nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, num próximo vídeo. Que Deus abençoe esse começo de semana. Até lá, então.